nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema, novos especialistas e esclarecemos aí informações, pontos importantes para você que nos acompanha pela tela da SIC TV. Então vamos lá a mais uma temática. Bom, em meio ao aumento dos casos de ansiedade, estresse e esgotamento emocional, a ciência ela tem reforçado a importância de práticas simples para cuidar da saúde mental. Atividades como pintura, jardinagem, tocar um instrumento ou cozinhar por prazer, os chamados hobbies, têm se mostrado aliados poderosos no combate ao adoecimento emocional. Estudos indicam que reservar um tempo para essas atividades pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhorar o humor e também aumentar a sensação de bem-estar. Além disso, ajudam na concentração, no sono e até na autoestima. Então, para entender por que os hobbies impactam tanto o nosso equilíbrio mental, convidamos a psicóloga Esther Miriam, que pode chegar aqui com a gente. Afinal, né, Esther, seja muito bem-vinda aqui conosco. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, então, bater um papo, conversar sobre um assunto tão bacana, né, e que pode ser aí, de fato, um instrumento, uma ferramenta para a melhora da saúde mental. Os hobbies. O que diferencia o hobby de uma simples distração ou um passatempo? Na verdade, hobby é passatempo, né? É o estrangeirismo, o termo que nós associamos apropriamos do inglês. Mas a gente costuma utilizar o conceito de hobby, é uma atividade de passatempo, de lazer, algo que é feito só porque eu quero, sem nenhuma obrigação, mas de uma forma mais estruturada, sistematizada, né, que não é só uma vez e acabou. Né? Eu costumo apropriar, inserir isso na minha rotina de alguma maneira. Eu acabo tendo uma frequência. Isso, exatamente, exatamente. Né? Mas geralmente hobbies são passatempos, são coisas que nós fazemos apenas para se distrair, apenas pelo prazer, apenas pela sensação de bem-estar que aquela atividade, né, nos promove. Como que o nosso cérebro, ele reage quando a gente está fazendo aí algo que a gente gosta, quando a gente está imerso ali em algo que a gente realmente gosta de fazer? Sim. Nosso cérebro ele é dividido em diversas áreas, né, que são responsáveis por diversas reações, por diversos estímulos, né, para reagir a diversos estímulos do ambiente. Um deles é o sistema límbico, que é o responsável pelo processamento emocional, juntamente com o nosso córtex pré-frontal. A gente costuma falar de sistemas de recompensa. Né? O que é esse sistema? Quando a gente realiza alguma atividade, né, como um hobby, ou socializa com pessoas que a gente gosta, se apaixona, ou até mesmo faz uso de algumas substâncias, né, abusivas, de substâncias químicas, esse sistema de recompensa é ativado. Ele acaba liberando uma quantidade de dopamina, né, que é conhecido como hormônio do prazer, na verdade é um neurotransmissor, e ele é o que vai dar essa sensação de bem-estar, vai dar essa alegria, essa disposição que vai fazer com que a gente queira repetir mais aquela atividade, né? Tanto que a gente fala que as emoções, elas têm uma finalidade. A alegria é justamente para, olha, isso aqui é legal, vamos repetir mais vezes, que isso aqui está fazendo bem, né? Então, quando a gente faz alguma atividade, como jardinagem, correr ou qualquer outra coisa nesse sentido, esse sistema de recompensa é ativado, que faz com que a gente tenha, né, essa sensação de alegria, de alívio, de bem-estar de um modo geral. Tem situações ali no seu consultório que você costuma recomendar um hobby? Sempre, 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 sempre. Uma analogia que eu costumo fazer com todos os meus pacientes é que a gente é como um celular. Né? Quando a nossa bateria de celular está acabando, a gente entra ali no modo economia de energia, né? Que vai funcionando só as atividades básicas. Mas se eu não recarregar esse celular, ele vai acabar de qualquer jeito. Nós somos como esse celular. Quando a gente está cansado da rotina, do trabalho, né, das obrigações familiares e afins, a gente fica com aquele esgotamento. Se eu não recarregar,
eu vou ficar cansada de qualquer jeito, e aí vem uma série de outras questões mentais. Então, o que vai recarregar nosso organismo são justamente essas atividades, né? É uma atividade física, é uma interação social com amigos, com pessoas agradáveis, é se envolver em atividades religiosas, é cuidar de planta, é ter um animal de estimação, enfim. É fundamental, principalmente nessa rotina que nós vivemos atualmente, ter um momento para simplesmente existir, para simplesmente estar, para simplesmente apreciar, né, aquilo que a gente está fazendo sem ter que pensar no futuro e no que aquilo vai gerar e afins. Mas tem perfis específicos de pessoas ou situações específicas ali em que você recomenda? Em que situações você recomenda um hobby como processo? Em qualquer situação, ela é recomendada, é bem-vindo. Mas sim, existem alguns casos que faz parte, né, do nosso plano terapêutico, como casos de ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, burnout, pessoas que estão geralmente naquela rotina frenética, que não conseguem descansar. Então, é ensinado opa, peraí, vamos desacelerar. O que você gosta de fazer? Em casos de depressão também, a gente tem um conceito que se chama ativação comportamental, que é quando a pessoa está deprimida, ela perde a motivação, né? Porque tem essa baixa de dopamina no cérebro, então ela tudo fica meio sem graça, não tem vontade de fazer nada, com aquela, né, sem energia. Então, vamos fazer alguma coisa. O que você gosta de fazer? Muitas pessoas às vezes nem sabem mais ou nunca souberam, porque nunca tiveram esse tempo para pensar, né, no que eu gosto de fazer só por fazer. Então, nesses casos, é muito bem-vindo, extremamente recomendado, né, a pessoa se engajar em alguma atividade que gere esse bem-estar. Quais áreas da saúde mental que podem ser mais beneficiadas com essas atividades criativas? Como eu já falei, de modo geral, todas. Mas pensando de um modo mais específico, cognição, de um modo geral, melhora. Então, memória, concentração, raciocínio. Por quê? Quando a gente está com uma sobrecarga, quando a gente está ali só no automático, na correria, o nosso cérebro já entra num modo que não pensa mais, digamos assim, né? Tá só fazendo tudo por fazer. Então a gente acaba, vamos dizer, não estimulando algumas áreas cerebrais e aí a gente acaba diminuindo o nosso potencial. Então, quando a gente para tentar aprender algo novo, quando a gente para tentar apreciar, né, contemplar aquilo que já está, a gente acaba, né, desenvolvendo maior criatividade, maior atenção, né, a diversos fatores da nossa vida, né? Então nossos insights melhoram, né? É uma questão até de autoconhecimento também. É possível que a gente afirme com convicção que os hobbies, eles funcionam então como uma válvula de escape emocional? Sim, mas é importante a gente ter cuidado, porque essa válvula de escape, muitas vezes, a gente pode compreender como fugir do problema. E fugir do problema não resolve o problema e não é essa a intenção quando a gente recomenda alguma atividade. Mas sim, de fato, é justamente para ter esse equilíbrio, né? Então, se eu tenho uma vida que, por um lado, é ali aquela correria, aquelas obrigações, aquela ansiedade, aquela responsabilidade, eu preciso ter um momento, né, para só relaxar, para ter esse prazer, para ter esse lazer, porque senão fica algo muito pesado, algo muito custoso. Então, sim, é uma válvula de escape, mas é importante que a gente entenda que não é a solução dos problemas, que só me tocar em um monte de atividades não é a solução, e inclusive pode ser prejudicial. A gente vai seguir falando sobre essa temática depois do intervalo, que é bem rapidinho, então você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, de volta com o nosso Viver Bem. Hoje falando sobre o poder dos hobbies. E aí? Eles podem ser benéficos para a nossa saúde mental? Podem ser um instrumento de cuidado terapêutico? Então hoje estamos recebendo a psicóloga Esther Milian, que está nos ajudando a entender um pouquinho deste universo, o quanto que tudo isso pode ser benéfico no nosso dia a dia. Inclusive, eu quero saber, Esther, se para pessoas ansiosas, né, essa é uma tendência que a gente tem de momento, devido à vida acelerada, muitas atividades, né, as redes sociais,
elas tendem a se beneficiar mais de atividades repetitivas manuais? Muito, 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 muito. Inclusive, é uma recomendação constante na nossa prática clínica, porque a gente trabalha com o conceito de mindfulness, ou atenção plena. O que é essa ideia? Existe a prática meditativa, né, contemplativa, mas a gente pode inserir essa ideia do viver, do estar aqui presente, sem julgamento, né, apenas contemplando, né, as coisas que estão presentes no nosso cotidiano, nas nossas atividades, né, da nossa rotina. E por que o ansioso vai se beneficiar? Porque o ansioso está sempre com a mente a 220, está sempre pensando em todas as coisas, está lá no futuro, nunca está no presente. Então, quando a gente faz uma atividade, né, de uma forma mecânica, como desenhar, costurar, jardinagem, coisas em que eu tenha que estar ali ativa, e principalmente quando não é da minha rotina, a minha atenção se volta para aquela atividade. Então, eu sou obrigada a estar no presente e desacelerar um pouquinho, deixar o futuro um pouquinho para depois e viver simplesmente esse momento. Então, a gente acaba tendo um benefício, né, uma redução dessa ansiedade e a promoção do bem-estar. Então, eu acabo diminuindo, né, como você colocou no início, os nossos níveis de cortisol, aumentando o nosso nível de dopamina, de serotonina, então acaba equilibrando, né, e associado com todo o tratamento, né, medicamentoso, muitas vezes, com tratamento terapêutico, isso acaba sendo ali uma prática terapêutica, né? Algo extremamente fundamental. Muito bem, e agora a gente vai conhecer a história da Mari, que começou na pintura como uma distração e acabou se tornando um verdadeiro alívio emocional. Vamos ver? Sabemos que hobby é uma atividade que se realiza quando a gente está com tempo livre, né? Por prazer, algo para relaxar. E por falar em relaxar, né, nesse clima gostoso aqui, a gente vai conhecer agora a história da Mari Bruschi, onde ela tem encontrado na arte um refúgio criativo que ela cultiva com muito afeto. Tudo bem, querida? Olá. Seja muito bem-vinda, né? Nesse bate-papo gostoso, onde a gente vai entender melhor a tua história e descobrir como que começou a tua relação com a arte. Então, eu comecei a fazer esboços aos 11 anos. Este foi um desenho, um trabalho, que eu fiz num guardanapo. Olha! Eu não tinha material, eu não tinha conhecimento, né? E eu guardei, e só em 2001 eu consegui ter ideia de como colocar aquele sonho, aquele pensamento no papel. Mari acredita que através da pintura ela aprendeu a expressar seus sentimentos e com o tempo passou a enxergar as pessoas do jeito que elas são. E Mari, conta pra mim, quais os teus momentos de inspiração? Por exemplo, quando você tá muito feliz, quando você tá muito triste, te vem ali aquela ideia de criar e colocar tudo no papel, como que é isso? Gleice, eu acho que é por isso que dizem que artista é louco, né? Porque eu, pelo menos, independe. Sim. Eu tenho, nos picos de alegria, tem desenhos de picos de alegria, assim como as poesias, né? Que nem te falei, mas as poesias, os desenhos, vêm assim, em momentos de tristeza, em momentos de alegria, assim como todo ser humano. Se sente isolado, se sente meio vazio, e eu encontro nos meus trabalhos, né? Sempre coloco a música assim de fundo e encontro nos meus trabalhos um motivo, um ânimo para continuar. E tem alguma dessas artes aqui que ela tem um significado especial para você, né? Que são várias, gente. Eu ouvi falar que ela tem de 10 a 15 ali. Já dá para fazer uma exposição, né? Só em telas, mas tem outras aí que desde os 11 anos ela pinta. Mas qual que tem um significado assim especial? Um casal apaixonado. Certo. Essa mulher grávida, né? Este pôr do sol veio aparecer, esse sol veio aparecer 10 anos depois dessa arte. Sério? Parece uma rosa, eu fiquei na dúvida se é um pôr do sol, se é uma rosa. Ela foi colocada com tintas em relevo e realmente era uma flor, era uma rosa. 10 anos depois, eu tive assistindo aulas e tendo umas oficinas, vi que eu precisava jogar luz. Entendi. Né? Porque tem que ter sombra e luz no trabalho, né? E aí se tornou Raios de Sol.
nesses longos anos, assim, então a gente pode falar que a Mari, ela pinta por hobby ou por amor, por profissão? Você vive disso? Como que é hoje? Eu não vivo disso, dificilmente, né? Poucos artistas vivem das suas artes, né? Eu faço por amor. Isso aqui faz parte da minha vida. Representa um pedacinho de tudo que eu sou. Cada momento, né? De alegria, de tristeza, tá tudo aqui. Mari se emociona ao relembrar o significado de cada obra em sua trajetória. Com a voz embargada, ela reforça o amor profundo que sente pelo teatro. Uma coisa que ficou muito clara aqui pra gente é o seu amor pela arte mesmo, pelas obras. Cada uma das obras aqui conta um significado, um sentido. Eu fiquei muito emocionada por conhecer um pouco da história dela e de como ela conduz a maternidade com a faculdade, com o empreendedorismo, né? E você ainda tem tempo para expressar a sua arte no papel, seja na tela, onde for, né? Muito obrigada, Mari, por sua presença aqui, por conhecer um pouquinho da sua história. Né? A gente vai deixar aqui seu Instagram, né, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Gente, recado tá dado, a arroba dela a gente vai deixar aqui embaixo, para que vocês consigam conhecer mais de forma intensa a história dessa mulher incrível, que com certeza vai fazer mais ainda história na nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado, ó. Até a próxima. Obrigada. Que legal, que legal. E a própria Mari já demonstrou pra gente que ali, no que ela gosta de fazer, na atividade que ela tem paixão, ela transborda sentimentos em cada tela, né, Esther? Sim. É uma forma de... E aí a gente vem pela arte, né, pela pintura, mas qualquer hobby pode se transformar numa arte, né, nessa arte de viver. Acaba sendo uma parte, como ela colocou, né, uma parte de nós mesmos, essa representatividade de quem nós somos. Então isso fala muito sobre quem a gente é. E querendo ou não, se o hobby ele vem ali para a gente manifestar algum sentimento do momento, isso vai se tornando ali uma arte, vai se tornando um ofício, para alguns casos pode se tornar uma atividade principal. É assim que nasce, né? Sim, exatamente. A gente acaba muitas vezes escutando, se eu vou trabalhar com meu hobby, vai deixar de ser hobby. Né? E isso acontece, né, nesses casos porque a pessoa deixa de ter o prazer, acaba entrando nesse automático, entrando nessas obrigações e esquecendo o afeto envolvido naquela atividade, esquecendo, né, a alegria que é desempenhada naquele momento. Então, é possível, sim, mas a gente vai ter que ter esse cuidado sempre. Né? Até porque, quando a gente for pensar em hobbies, a gente não vai ter só sentimentos, né, agradáveis, afetos, né, que a gente vai gostar de sentir. A gente pode ter tristeza, a gente pode ter raiva. Né? Eu, com a minha jardinagem, gente, quanta raiva que eu já senti matando aquelas plantas. Mas, inclusive, é uma forma de aprendizado, né, de como administrar essas emoções, de entender como que nós reagimos a esses sentimentos, né, que nós não gostamos de sentir, como que as coisas acontecem, é como se fosse uma amostra da realidade, uma amostra da vida real. Né? Então, a gente tem expectativas, a gente vai ter desejos, a gente vai, né, ter uma série de questões ali que muitas vezes não vão se realizar. E eu vou precisar aprender a lidar com isso. Então, quanto mais eu sou exposta, né, dessa forma, né, a conta-gotas, vamos colocar assim, né, maior é a minha chance, na verdade, de começar a aprender a lidar. Não é não sentir raiva, não é não sentir tristeza, até porque não é possível, a gente não controla o que a gente sente. Mas eu consigo entender que é algo natural e que eu me desesperar e que eu ficar extremamente frustrada e desistir não vai resolver, né? Como eu falei, fugir do problema não resolve o problema. Eu preciso aprender o que está acontecendo? Por que essa planta está morrendo? O que eu preciso fazer para arrumar? Por que, né, esse quadro aqui estou sentindo que está faltando alguma coisa? Então vamos tentar ajustar. Então a gente acaba desenvolvendo, como eu falei, uma criatividade que pode ser adequada à nossa vida, né, regular. Muito bem, a gente vai fazer mais uma pausinha rápida aqui no nosso programa. Você de casa, continue com a gente, que a gente volta já já.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando sobre o poder dos hobbies, como eles podem ser aí um instrumento, uma ferramenta no auxílio aí das terapias, das questões de saúde mental, o quanto isso pode ser benéfico para a nossa saúde. Estamos recebendo a psicóloga Esther Merian, nos ajudando a entender sobre todo este universo, né? A gente tinha aí a pintura, o bordar, o cozinhar, o cuidar de plantas. Existe embasamento científico para explicar sobre esse bem-estar, né, Esther? Você já até aqui pontuou para a gente. Para quem está ligando a televisão agora, então, para a gente se localizar e entender sobre esse universo. Sim. O nosso organismo, ele é regido por uma série de vitaminas e hormônios e neurotransmissores, né? São vários agentes que fazem a gente ser quem a gente é e reagir como a gente age. A gente tem no nosso cérebro o que a gente chama de sistema de recompensa, que é um conjunto de áreas cerebrais formado pelo nosso córtex pré-frontal, o sistema límbico fica aqui no meio, né? Que acaba sendo responsável por essa regulação emocional. Dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, que é trabalhada nesse sistema de recompensa, é a dopamina, né, que a gente acaba até ouvindo falar bastante, né, nas redes sociais, né, em outras matérias. Ela é responsável por essa sensação de alegria, de bem-estar. É isso que vai nos motivar, né, a viver, vai dar aquela sensação de, poxa, que bacana. E aí, com isso, também a gente tem uma redução do cortisol, que está muito relacionado ao estresse. Muitas vezes a adrenalina também, que pessoas ansiosas acabam tendo um aumento, né? Então é benéfico nesse sentido. Muitas vezes por outros fatores. Por exemplo, se eu vou jardinar, eu vou me expor mais ao sol, eu vou ter acesso à luz do dia, se eu vou correr, se eu vou caminhar, então a minha vitamina D tende a aumentar, e aí, consequentemente, eu vou ter que me alimentar melhor, e aí, com isso, né, eu vou aumentar uma série de outras vitaminas, e B12 e afins, então acaba sendo benéfico de diversas formas, né? Mas é importante a gente lembrar que não é só porque é benéfico que eu vou ter que fazer, né, compulsivamente, porque, como a gente já comentou, isso também pode se tornar um problema. Inclusive, né, como um exemplo, a gente tem os casos de transtorno bipolar, né? Quando a pessoa está no polo maníaco, que ela está mais eufórica, ela está com esse aumento dopaminérgico, então tudo parece muito bom, ela vai estar sempre eufórica, muito feliz, só que isso acaba trazendo também consequências negativas, porque acaba, né, negligenciando cuidados básicos. E é por isso que a gente fala que não existe emoção boa e emoção ruim. Cada emoção, ela tem uma finalidade. E a alegria, sim, é para, isso é legal, vamos repetir, mas não dá para a gente repetir, né, ad eterno, porque a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida. Hein? Como é que como é que eu vou me cuidar para não deixar o meu hobby, por exemplo, se tornar um vício? Não entrar no Qual vai ser a linha ali tênue? Exato, é uma linha muito tênue. Principalmente quando a gente vai falar de algumas pessoas, como, por exemplo, o TDAH, que já vai ter essa desregulação, né, de dopamina, como eu comentei, transtorno bipolar e outros casos, né? Mas todos estão sujeitos a isso, inclusive pessoas ansiosas, né? Então a gente acaba transferindo, né, aquela ansiedade de uma obrigação para algo que deveria ser um lazer e acaba se tornando mais uma obrigação, né? Então é entender que calma, uma coisa de cada vez, um dia por vez. Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio. Se eu começo a me sentir já impelida, começa a me causar algum tipo de mal-estar, se eu começo a perder sono porque eu tenho que fazer tal coisa, se eu começo a gastar mais dinheiro do que estava sendo, né, estipulado, que estava dentro do meu orçamento. Então, se eu começo a ter mais problemas do que benefícios, então, opa, peraí, alguma coisa está errada, né? Esther, bate-papo realmente muito bacana, muito interessante. Adorei aqui a nossa temática de hoje. Quem quiser saber mais sobre este assunto, quem quiser conversar com você sobre os hobbies, sobre como que isso pode me auxiliar no meu dia a dia, como é que pode te encontrar? Pode me procurar no Instagram, Esther Merian, né? Demora um pouquinho para responder, mas sempre vou estar por lá e aí é só a gente trocar essa ideia. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Viu? Espero que você de casa também tenha gostado da nossa temática de hoje e que encontre um hobby ideal para você. Sábado que vem nós estamos de volta. A vocês um ótimo final de semana. Tchau, gente.